Están en libertad. Tanto já se passou e não perdemos nada, muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, sempre às 8 horas da manhã aqui na RB e também na tela da Band News TV. Logo depois do Primeira Hora vem o Jornal Gente. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido a você a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, interior de São Paulo e equipes espalhadas no Brasil e no mundo para você não perder nada de importante nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Semana que foi mais curta, está sendo mais curta porque segunda-feira foi feriado. E tá voando, né? Hoje já estamos na quinta-feira, já está batendo a porta aí um final de semana e a próxima também será uma semana incompleta, porque quinta-feira que vem é feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador. O Manhã Bandeirantes você pode acompanhar em FM 85.7 ou pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o portal bandmulti.com.br, o mais completo dinâmico da região, com a aba ao vivo para você clicar e acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo Band Play. O Band Play tem tudo que o Grupo Bandeirantes produz de conteúdo na palma da sua mão e você baixa gratuitamente. E muito obrigado e uma ótima quinta-feira a você que está conosco na nossa transmissão do YouTube, já iniciada com imagens. Para quem, além do som, quer ter a nossa companhia, ilustração com as reportagens, as entrevistas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você nos acompanha direto dos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Uma quinta-feira movimentada nas estradas que cortam a nossa região metropolitana. No sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista encontra lentidão neste momento na saída de Jundiaí, sentido capital paulista, trecho que passa pelo município e que enfrenta até aqui cerca de 2 quilômetros de congestionamento por excesso mesmo de veículos. Tem também lentidão na rodovia Anhanguera, na cidade de São Paulo, antes daquela chegada às marginais, entre os quilômetros 25 e 21, e um pouco mais à frente, aí sim, no acesso à marginal Tietê, do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Na rodovia dos Bandeirantes, trânsito flui melhor, mas tem lentidão também na chegada à cidade de São Paulo. Pista contrária está tranquila, motorista não enfrenta lentidão neste momento. Na rodovia Dom Pedro I, o motorista que mais cedo encarou lentidão na altura do shopping Dom Pedro, agora já vê o trânsito fluindo com melhores condições. A pista sentido Jacareí teve um acidente sem feridos no quilômetro 136, não houve necessidade de interdição da faixa, o atendimento já foi realizado e neste momento o trânsito ainda tem uma certa lentidão, mas essa é considerada normal para o horário pelo excesso de veículos sem reflexos diretos com essa batida.
Na Zeferino Vaz, a SP-332, o famoso tapetão, grande fluxo no trecho entre Paulínia e Campinas. O motorista reduz a velocidade entre os trevos do Laranjão e de Barão Geraldo. Não há ocorrências, não há problemas associados a veículos que estejam quebrados, mas sim o número alto de usuários do corredor Dom Pedro I. Nas demais rodovias, como Santos Dumont, SP-340 Campinas-Mogi ou SP-101 Campinas-Montemor, trânsito vai fluindo bem neste momento, sem apresentar dificuldades aos motoristas. Você é meu convidado, minha convidada, a participar também desse giro da informação e assim poder participar com informações, por exemplo, de algum caminho no trânsito que você tenha pego congestionado, de algum trecho que esteja em obra e que você entenda que não está bem sinalizada. Conte conosco para divulgar essa informação, espalhar a notícia pelo WhatsApp 19 97102 1493. 97102 1493. Lembrando que tem mudança na região central de Campinas, que já estava valendo ontem. A Nath Luquezzi trouxe a informação, mas vale reforçar porque é o caminho de muita gente. Há uma mudança no sentido de circulação no trecho da rua Ferreira Penteado, no centro da cidade. A Ferreira Penteado passa a ter sentido único da rua Saldanha Marinho para a Avenida Senador Saraiva. Essa é a dinâmica do tráfego, da Marinho para a Saraiva. A mudança começou a valer na quarta-feira, desde as 10 horas da manhã, e a INDEC implanta uma nova sinalização viária nesse trecho, com agentes de mobilidade urbana monitorando a circulação dos veículos. Por conta dessa inversão no sentido de circulação, a INDEC também vai mudar a configuração dos semáforos. O cruzamento da Avenida Senador Saraiva com a Ferreira Penteado, um novo foco veicular foi adicionado para ordenar a circulação dos motoristas que chegam desse novo sentido da Ferreira Penteado para acessar a Senador Saraiva. Também tem travessia de pedestres por ali, com sinalização também para quem estiver a pé. Então, muita atenção nesse trecho pela mudança da mão de direção, não se coloque em risco, não entre na contramão. Fique atento à sinalização colocada pela INDEC. Às 10 horas da manhã e mais 7 minutos, o Manhã Bandeirantes gira as informações das últimas horas aqui na nossa região, trazendo as buscas por criminosos que furtaram carro na região do Flamboyant. Ontem nós trouxemos com exclusividade a notícia da ocorrência ainda em andamento. Um homem foi preso, mas pelo menos mais um, talvez até dois, ainda estão sendo procurados. Mulher estava fazendo um treinamento, deixou o carro estacionado, estava ali com as atividades profissionais acontecendo, quando recebe uma ligação da polícia. A partir daí ela descobre que o carro dela tinha sido furtado, levado por criminosos que fugiram em alta velocidade, que esse ladrão bateu o veículo dela e que a polícia militar conseguiu recuperar. Tudo num intervalo extremamente curto e tudo com muita gente em risco, porque foram pelo menos 10 quilômetros em alta velocidade por ruas, avenidas e rodovia em Campinas. O repórter Guilherme Selegato acompanhou essa movimentação, conversou com o cabo Santana da Polícia Militar e traz mais detalhes da ocorrência. Foi com essa chave apreendida pela PM e que é utilizada para abrir fechaduras com rapidez que os criminosos conseguiram furtar o Fiat Uno. O crime foi no Jardim Flamboyant, próximo ao Galeria Shopping. Algumas pessoas que presenciaram o crime acionaram a polícia, dizendo que pelo menos 3 homens estariam furtando o veículo. Mas quando a PM chegou no local, o carro não estava mais lá. Foi aí que os agentes seguiram aqui para a rodovia Dom Pedro, que inclusive é uma principal rota de fuga para os criminosos. Com as características do veículo, os policiais localizaram o carro, que estava em alta velocidade aqui na rodovia. Os agentes deram sinal de parada, mas não foi respeitado. E aí começou uma perseguição. Toda a ação só acabou na região da Vila Padre Anchieta, onde o motorista colidiu com um carro prata que estava estacionado. Ninguém se feriu e o bandido foi preso no local.
De imediato, o indivíduo confessou que havia furtado esse veículo em poucos minutos atrás e que esse veículo iria para um desmanche na cidade de Montemor. Somente que receberia uma quantia em dinheiro aí por estar levando esse veículo até lá. A proprietária do veículo furtado só ficou sabendo o que tinha acontecido momentos depois do crime. Não, ela havia saído para trabalhar, se não me engano, aí, como é rotineiro na região, e deixado o carro estacionado na rua. Ela foi avisada via 190. O criminoso, que já possui passagem pela polícia, permanece preso e vai responder por furto. Ele informou que estava com outros 2 comparsas, mas que não iria entregar o restante do grupo. Um motorista de transporte por aplicativo morreu após encostar em uma cerca onde estava um fio solto de alta tensão no Jardim Princesa do Oeste. Isso aconteceu na Rua 5, ali no cruzamento com a Rua Concorde. Para quem não se localizou, é tudo muito próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos e é um local estratégico para os motoristas de transporte por aplicativo que normalmente ficam com os carros parados ali esperando as corridas dos passageiros que desembarcam no aeroporto de Campinas. A vítima foi identificada como Leandro Aparecido Moreira Pacheco. O boletim de ocorrência aponta que testemunhas disseram que ele avisou que iria ali para próximo da cerca para urinar e de repente viram que havia um fio solto pendurado saindo de uma linha de transmissão com alta voltagem. Foi o momento em que esse motorista de transporte por aplicativos, o Leandro, encostou a mão no fio, gritou, caiu no chão e permaneceu imóvel. Mesmo com os colegas tentando fazer os primeiros socorros, acionando a polícia militar imediatamente, não foi possível fazer o resgate dessa vítima. No boletim de ocorrência afirma ainda a Polícia Civil, que inclusive fez o pedido, encaminhou a perícia técnico-científica para o local, que uma equipe da CPFL desligou a energia no local e regularizou a situação após a morte do motorista. A empresa, em nota, lamentou o acidente, afirmou que se solidariza com os familiares e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. Às 10 horas e mais 12 minutos, em Valinhos começou a vacinação para crianças e adolescentes dentro das escolas municipais, estaduais e particulares. Esse projeto, essa iniciativa, vem do Ministério da Saúde e Campinas afirmou que vai aderir também a essa iniciativa, a esse projeto. Mas ainda não teve uma data anunciada para quando vai começar esse trabalho. Em Valinhos ele começou ontem e o repórter Everton Ramos foi acompanhar de perto a importância disso dentro dos colégios, conversou com representantes da Secretaria de Educação e também de Saúde e traz a expectativa para a imunização da garotada em Valinhos. A escola do Ministério da Saúde vai até o dia 31 de maio. Os agentes devem percorrer 40 unidades de ensino da cidade. Mas para receber as vacinas nas escolas aqui de Valinhos, foi necessário a autorização dos pais e responsáveis. Por isso, na semana passada, as crianças voltaram com esse termo de consentimento para casa. Com eles em mãos, nesta quarta-feira, elas puderam receber os imunizantes. Estão sendo aplicadas todas as vacinas do calendário nacional, desde o nascimento até os 15 anos. Entre elas, as vacinas da febre amarela, a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e coqueluche, a meningocócica, a CWY e HPV. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Valinhos alerta que algumas doenças estão voltando a ter casos confirmados após anos sem nenhum registro e que isso se... Quase 48 mil foram direcionadas para idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, e as outras pouco mais de 15 mil aplicadas em outros grupos considerados prioritários. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% de cada um dos 3 grupos que fazem parte do calendário nacional de vacinação: idosos, crianças e gestantes.
No caso dos menores, da meninada que recebeu o imunizante pela primeira vez, é preciso tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. A vacina contra a gripe está disponível em todos os centros de saúde da cidade. Não é preciso fazer o agendamento, basta você apresentar um documento com foto. Se tiver a carteirinha de vacinação, é melhor, porque aí é possível fazer o acompanhamento completo de todos os imunizantes. E esse ano, a vacina protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e contra a gripe B. A dose pode ser administrada junto com outras vacinas do calendário de vacinação. Eu disse que tem outros grupos prioritários, então a campanha ela vai principalmente na direção dos idosos, quem tem 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. Mas ela se aplica também a puérperas, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais de forças de segurança, das Forças Armadas, quem tem deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, estão em contato com muita gente o tempo todo, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população e funcionários do sistema de privação de liberdade, entenda-se quem está preso ou quem trabalha nas penitenciárias, e ainda adolescentes que estão sob medidas socioeducativas, aqueles que estão internados na Fundação Casa. Esses grupos incluem em Campinas 509 mil pessoas na estimativa feita pelo Ministério da Saúde. Esse indicador pode ser atualizado ao longo do ano, mas hoje esse é o número que a Prefeitura tem como o completo em relação às pessoas que hoje já têm o direito da vacina contra a gripe. E nós vamos continuar monitorando quando outros grupos também vão ter esse direito e atualizando você que está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Quanto à vacinação na escola, Campinas afirmou que iria aderir ao programa. E nós estamos aguardando quando isso vai acontecer, porque até o momento, a última resposta que nós tivemos foi de que ainda estava sendo montada toda uma estratégia. Eu até disse aqui na semana passada que quando a campanha começou, era compreensível que Campinas ainda não tivesse aderido, porque as equipes da Secretaria de Saúde tinham, naquele mesmo final de semana, feito um enorme mutirão no dia 11, 12, para o combate à febre amarela. Mas já passou o tempo, né? Agora acho que já dá para começar a planejar a vacinação dentro das escolas na cidade de Campinas. Às 10h19, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai saber os detalhes da sessão da Câmara Municipal em Campinas que votou a favor de uma abertura da comissão processante. O que é a comissão processante? É o primeiro passo que pode resultar na cassação de mandato. O alvo, o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, segundo mais votado nas eleições municipais. O motivo? Vídeo gravado dentro do Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro deste ano, com o pedido feito por uma das médicas gravadas nessa ação publicada nas redes sociais do parlamentar. O que foi acusado por essa médica, o que foi dito na defesa do Vinícius, quem votou a favor, quem votou contra e como foi o momento do sorteio que escolheu os 3 representantes que vão formar a comissão processante. A gente conta para você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas acendeu um sinal de alerta.
A água da chuva pode estar contaminada por agrotóxicos e, por isso, o uso dela para abastecimento humano precisa ser feito com muito cuidado. A pesquisa divulgada pela revista FAPESP analisou amostras de água da chuva coletada entre 2019 e 2021 em Campinas, Brotas e São Paulo capital. Em todas essas cidades foram encontrados resíduos de agrotóxicos como herbicidas, fungicidas e inseticidas. Campinas apresentou a maior contaminação, com 701 microgramas por metro quadrado. Em seguida vem Brotas, com 680, e São Paulo capital com 223 microgramas por metro quadrado. Os pesquisadores também identificaram uma relação direta entre os níveis de agrotóxicos na chuva e a extensão das áreas agrícolas. Em Campinas, por exemplo, quase metade do território é ocupado por plantações, o que pode explicar a alta concentração desses produtos no ambiente. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. São 10h23, hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2025, tem operação da Polícia Civil de Campinas que já terminou com 8 pessoas presas neste momento. É a Operação Reciprocidade, que está investigando uma quadrilha especializada em praticar roubo, extorsão e estelionato usando o Pix. Quem está neste momento acompanhando essa operação vai conversar instantes com o delegado Dr. Sandro Jonasson, mas já adianta pra gente, direto do 11º Distrito Policial, as principais informações. Os alvos, o que está sendo apurado pela Polícia Civil é a repórter Cassiene Alves. Muito bom dia para você, Cassiene. Olá, Heitor, muito bom dia para você, para todos os ouvintes aqui na rádio. Isso mesmo, olha, essa operação que aconteceu logo pela manhãzinha, foram cumpridos aí 27 mandados de busca, né, e também apreensão e prisão temporária. Ao todo, são 27 mandados nas cidades de Campinas, São Paulo, Embu das Artes e também Sumaré. 15 são de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Durante toda essa operação foram apreendidos celulares, computadores que tiveram aí a quebra de sigilo decretada pelo Tribunal de Justiça. Durante essa investigação, então, o que foi apontado até o momento, né? Que estabelecimentos comerciais, eles foram identificados como iscas aí para os representantes, incluindo uma pessoa que está detida entre essas 8 pessoas, está aqui no 11º Distrito. Ela é de um estabelecimento comercial. Eles usavam então esses proprietários, os donos dos estabelecimentos, para então atrair os representantes para usar o estabelecimento como ali uma questão administrativa dessa quadrilha. E aí então os criminosos eles conseguiam persuadir e faziam com que esses representantes, que são as vítimas, efetuassem aí as transferências via Pix. Dessas 8 pessoas, 6 são aqui da cidade de Campinas, uma de Embu das Artes e a outra de São Paulo. Dentre essas pessoas também que foram presas, né, estão essas pessoas aí que são donas, né, desse estabelecimento, e também agora tem uma outra questão que eles estão investigando, que eles estão apontando também essa investigação de pessoas que emprestavam as contas bancárias para poder então fazer a divisão dos valores em troca de uma comissão. Então isso é um detalhe que está sendo apurado até o momento, mas é o
uma vertente também de como que essa quadrilha atuava e agia nessas cidades, viu, Heitor? Então, é uma operação que ainda está em andamento. Até o momento, 8 pessoas presas, incluindo uma pessoa que é dona de um estabelecimento. A gente ainda não tem a informação se é daqui de Campinas, se todos, né, os estabelecimentos são daqui, mas fato é que 6 são daqui de Campinas. Então, ao longo aqui da manhã, a gente vai ter essa informação. Daqui a pouquinho o Dr. Sandro ele já vai passar mais detalhes dessa ocorrência pra gente. Combinado, Cassiane Alves, que volta a qualquer momento na programação da Rádio Bandeirantes Campinas e que estará 13h na tela do Acontece, com a apresentação da Laís Peçanha, trazendo mais informações a respeito dessa ocorrência em andamento na cidade. Um bom trabalho para você, Cassiane, ao Márcio Santos, que acompanha nosso cinegrafista, e a toda a equipe da Band Mais TV. Tendo atualização nessa história, e se conseguimos também conversar com o Dr. Sandro, a gente volta a qualquer momento, mas você sabe que a todo momento nós temos a programação com as principais informações para você que está ligado em FM 85.7 e que inclusive já pode se preparar para uma quinta-feira com chuva e uma sexta-feira com baixas temperaturas. Isso não sou eu quem está dizendo. Isso é a Defesa Civil, que emitiu um alerta para Campinas e região, porque mesmo em pleno outono, época teoricamente com menos chuvas, com uma estiagem, ela promete vir forte entre hoje e amanhã, Nath Luquezzi. Muito bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, risco de tempestades, rajadas de vento, queda de granizo entre hoje e amanhã em diversas regiões do estado. Essas instabilidades elas são provocadas, como eu já trouxe aqui durante toda a semana, por um sistema de baixa pressão no interior do continente, a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e também a tão esperada passagem de uma frente fria pelo oceano nas proximidades do litoral paulista, mas que tem avançado bastante rápido aqui para o interior. Então, regiões com bastante atenção, Campinas está entre elas, Sorocaba também. Também há previsão de volumes significativos de chuvas regionais, exigindo atenção das autoridades locais. Inclusive, Heitor, diante deste cenário, a Defesa Civil do Estado ativou o gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes. Esse gabinete tem como objetivo reforçar o monitoramento das condições climáticas, articular ações preventivas com os municípios e também as ocorrências registradas com as equipes para uma pronta resposta. Então vão participar deste gabinete agências reguladoras de serviços, concessionárias de abastecimento de água, fornecimento de energia e também o Corpo de Bombeiros. Para orientação da população, a Defesa Civil pede que vocês possam acompanhar os avisos oficiais através da página do Instagram, através da Rádio Bandeirantes e, em caso de emergência, acione o telefone 199. Então, a atenção deve ser redobrada em áreas de riscos, encostas, margens de rios e regiões com histórico de alagamentos ou deslizamentos. 10h29, quinto sinal vai marcar 10h30 da manhã. Por 23 votos a favor e 9 votos contrários, os vereadores em Campinas aprovaram na sessão da Câmara Municipal de ontem a abertura da comissão processante para apurar a eventual prática de infrações político-administrativas cometidas pelo vereador Vini Oliveira, do Cidadania. Vamos passo a passo explicar como se chegou a essa abertura da comissão processante, que é a porta de abertura para um possível caminho de cassação desse que foi o segundo vereador mais votado nas eleições 2024. O pedido não necessariamente precisa ser feito por algum vereador, por algum político. Pode ser feito por qualquer cidadão que entenda ter argumentos para isso. E quem solicitou esse pedido foi a médica Daiane Copessini, que trabalha no Hospital Mário Gatti. O que ela relatou foi o seguinte: no dia 1º de janeiro desse ano, ou seja, o primeiro dia no cargo de vereador em Campinas, pouco depois da posse do mandato, o parlamentar Vinícius se dirigiu com outros 3 ou 4 homens, e eu estou lendo aqui o texto que foi apresentado à mesa diretora da Câmara, pela própria médica. Ela diz que
acredita que sejam seus assessores no Hospital Mário Gatti, invadindo o ambiente do pronto-socorro, gravando os pacientes e profissionais sem consentimento, se portando de maneira autoritária com os servidores, desacatando-os no exercício de suas funções, abrindo consultórios médicos, acessando fichas de atendimento de pacientes, o que fere a Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo médico, tendo sido inclusive realizada denúncia por parte do órgão CREMESP ao Ministério Público para investigação e aplicabilidade da lei em defesa dos cidadãos. Na ocasião, a médica afirma que voltava do horário de jantar, que ela fazia entre 8h15 e 9h15 da noite, tendo sido abordada pelo vereador e seus assessores, que gravavam essa profissional questionando onde ela estava. O vereador afirmava que estava a médica recebendo sem trabalhar, caracterizando estelionato. O texto apresentado pela médica para pedido de abertura da comissão processante informa ainda que em diversos momentos o vereador usou da sua então autoridade para tentar coagir a equipe médica, com ameaças e abuso do poder, citando o artigo 31 da Constituição Federal como respaldo para sua conduta desrespeitosa, imprudente e hostil, segundo a médica, diante de todos os pacientes da sala de espera. Como, por exemplo, ela abriu aspas para algumas frases ditas pelo vereador. Me respeite porque eu sou a autoridade aqui, eu sou o vereador. E o texto está destacado com a autoridade e o vereador em caixa alta e negrito. Farei um boletim de ocorrência e todos os médicos de plantão irão perder o CRM. São frases que teriam sido ditas pelo vereador Vini Oliveira nessa visita sem nenhuma consulta prévia, sem nenhum pedido solicitado antes, sem nenhuma informação à equipe que ele faria na noite do dia 1º de janeiro. Cobrava ainda verificar as planilhas de produções individuais de cada médico durante o atendimento dos pacientes, atrapalhando o andamento da assistência aos que aguardavam. A médica ressalta que em nenhum momento o vereador questionou os servidores quanto às suas condições de trabalho, se faltavam insumos, medicamentos, leitos, aparelhos e recursos humanos, o que caracterizaria, na visão da médica, de fato uma fiscalização do serviço, identificando as falhas e necessidades a fim de propor melhorias, mas que apenas tentou promover desordem e confusão em um plantão que estava bem conduzido, com fichas verdes aguardando aproximadamente 1h30 até o primeiro atendimento médico. Ficha verde é aquela do paciente que dá entrada sem gravidade, sem urgência ou emergência. Até mesmo os pacientes, segue o texto da comissão processante, ou do pedido de abertura de comissão processante, até mesmo os pacientes registravam nos atendimentos seguintes seu descontentamento com a atitude infantil do vereador, o qual não convenceu o público que aguardava a manifestar-se contra a equipe. O vídeo foi editado e publicado em sua rede social no dia seguinte, dia 2 de janeiro desse ano, onde permaneceu por tempo suficiente para atingir alcance internacional, comprovado em comentários realizados de outros países. O conteúdo sensacionalista e irresponsável do vídeo, segundo a médica, incitando a população ao ódio contra os profissionais de saúde, citando o nome dela e o nome de outros colegas, gerou milhares de comentários ofensivos aos profissionais, questionando a competência e ética dos servidores, os quais tanto se desdobram para prestar uma assistência de qualidade em meio a tantas ineficiências do sistema de saúde. O texto segue aqui com mais detalhes do que aconteceu naquele dia no vídeo que foi publicado pela assessoria ou pelo próprio vereador Vini Oliveira nas redes sociais, onde ele de fato tem um número considerável de seguidores. O vereador Vini Oliveira, por exemplo, no Instagram, ele tem 209 mil seguidores numa página que tem pouco mais de 1.900 publicações. O que diz o regimento interno da Câmara Municipal? Quando um pedido de abertura de comissão processante é protocolado, obrigatoriamente ele precisa ser o primeiro item da pauta na sessão seguinte, queiram os vereadores ou não.
queira a mesa diretora ou não. A primeira parte da sessão da Câmara, ela é destinada ao que se chama de pequeno expediente, quando os vereadores têm a oportunidade de discutir os mais variados temas. E o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, pediu o tempo como líder de bancada do Partido Cidadania e teve o tempo para fazer a sua defesa antes da votação do pedido de abertura de comissão processante. E no 1º de janeiro, no dia 1º, depois que eu tomei posse, eu saí daqui dessa casa e eu fui no hospital, cumprindo com a minha promessa, cumprindo com o que eu sempre falei para os meus eleitores, para aquelas pessoas que depositaram a confiança no meu trabalho. E em um gesto nobre, até eu acho uma iniciativa muito boa, outros também fizeram. Outros foram também em unidades públicas de saúde fiscalizar, ver como estava a situação do atendimento. Outros foram, muitos foram. Não só eu não fui o único vereador dessa casa que entrou no hospital para fiscalizar, que pegou uma série de inconsistências. Outros também fizeram. Isso está registrado, isso foi uma iniciativa. E graças a Deus, as coisas foram expandindo. Saiu agora, recentemente, inclusive, uma decisão da Justiça Federal, em que um vereador lá no Rio Grande do Norte ainda pode continuar fiscalizando unidades públicas de saúde. E em todas as nossas fiscalizações, a gente entrou nos hospitais e a gente via senhorzinho, idosa, criança, no corredor dos hospitais, sem ser atendido. E quando todos os profissionais estavam trabalhando em sua mais plena essência, porque tem aqueles competentes, eu perguntava, o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento? O que a gente pode fazer para mudar? E aí eles davam uma série de alternativas, né, para direcionar a população para a UBS mais próxima, para que a UBS funcione e que não sobrecarregue os hospitais públicos. E a gente ia acatando tudo isso, escrevendo e anotando. Mas quando a gente encontrava inconsistências no sentido de que os profissionais não estavam cumprindo com seu juramento e não estavam na escala, como é o exemplo do que aconteceu no Hospital Marugate, por isso que entraram com esse pedido de comissão processante, que pode cassar o meu mandato eleito democraticamente com 12 mil votos, nós chegamos no hospital, 5 profissionais na escala, apenas um estava trabalhando. Olha, se isso for certo, eu não sei mais o que é correto. Enquanto as pessoas estão nas filas dos hospitais, enquanto as pessoas estão nos corredores. E aí, eu fui atrás do único médico, do único responsável que estava responsável pelo plantão, porque lá a coordenação não fica à noite. E conversando com ele, eu pedi toda a relação de quantos pacientes cada profissional atendeu, e tinha uma profissional que não tinha atendido nenhum. E aí eu fiquei louco com isso. E a gente aguardou os profissionais retornarem. Eu pedi para aquele médico que estava presente para que ligasse para todos os profissionais para que eles voltassem, já que, segundo ele, eles tinham saído para jantar. Ou seja, 4 juntos. 4 profissionais que saíram juntos para jantar. O que não é correto. E quando eles foram retornando, essa pessoa que entrou com o pedido, né, uma pessoa que nem é daqui, que é de fora da Câmara, que entrou com o pedido de comissão processante, ela disse que estava jantando. Questionei onde ela disse que estava jantando. E então eu vi que não tinha mais motivo para continuar uma discussão. Ela disse que estava jantando. Eles cometeram uma irregularidade, saíram todos juntos, mas aonde estavam os outros? E aí eu perguntei a ela, aonde está a outra doutora? E ela falou, a doutora saiu para jantar comigo. E quando a outra doutora voltou, ela disse que na verdade estava em São Paulo. Então, alguém cometeu um equívoco, né? Alguém entrou em contradição, ou alguém não está falando a verdade. Eu registrei tudo isso, eu gravei tudo isso, e eu dou graças a Deus por ter gravado tudo isso, até porque essa doutora disse que eu ameacei ela. E qual foi a ameaça, segundo ela? Dizer que chamaria a polícia se ela não voltasse para trabalhar. Ela disse que eu chamei ela de estelionatária. E sabe o que aconteceu? Eu disse que o profissional que está trabalhando, mas não recebe, é um estelionatário. Não que ela era uma estelionatária. E aí, ela encaminhou esse pedido
de comissão processante. Presidente, esse pedido não é um pedido de corrupção, não é um pedido que me coloca como corrupto ou alguém que desviou, roubou dinheiro, não é um pedido por agressão, não é um pedido por violência à mulher ou qualquer outro, é um pedido porque eu estava em uma unidade pública de saúde, é um pedido porque eu estava dentro de um hospital cumprindo com a minha função. Essa foi a defesa do vereador Vini Oliveira antes da abertura para a votação. Dos 33 vereadores eleitos em Campinas, 32 estavam presentes na sessão. Apenas o vereador Carlinhos Camelô, do PSB, estava ausente. O vereador Luiz Rossini, como presidente da casa, regimentalmente não vota. Então, foram 22 votos a favor e 9 votos contrários à abertura da comissão processante. Votaram a favor vereador Arnaldo Salvetti, do MDB, Carmo Luiz, do Republicanos, vereadora Débora Palermo, do PL, doutor Ianco, vereador do PP, vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, vereador Eduardo Magoga, do Podemos, vereadora Fernanda Souto, do PSOL, seguindo em ordem alfabética, vereadora Guida Calisto, do PT, vereador Guilherme Teixeira, do PL, Gustavo Peta, parlamentar do PCdoB, o vereador Igor Diego, do Republicanos, o vereador Luiz Cirilo, do Podemos. Também votaram a favor a vereadora Mariana Conte, do PSOL, Marrom Cunha, vereador do MDB, Nelson Osseri, vereador do PSD, Otto Alejandro, do PL, Paola Miguel, do PT, Paulo Haddad, do PSD, Pemínio Monteiro, do PSB, Roberto Alves, do Republicanos, Rubens Gás, do PSB e Wagner Romão, do PT. Votaram contra o pedido de abertura de comissão processante para investigar a atitude do vereador Vini Oliveira. Benê Lima, do PL, Felipe Marquesi, do PSB, Herbert Ganem, do Podemos, Luiz Iabico, do Republicanos, Marcelo Silva, do PP, Nick Schneider, do PL, Rodrigo Farmadic, do União Brasil, Zé Carlos, do PSB e o próprio vereador Vini Oliveira, do Cidadania. Então veja que, com exceção dos parlamentares do PT, do PSOL e do MDB, o PCdoB tem um parlamentar só, que é o vereador Gustavo Peta, todos os outros partidos tiveram ali votos favoráveis e votos contrários. O PSD também. Todos os parlamentares votaram a favor da abertura da comissão processante. Agora, o PL teve vereador que votou a favor, vereador que votou contra, o Republicanos também, o PSB, 2 vereadores votaram contra, mas teve vereador que votou a favor também, que é o Pemínio Monteiro, o Republicanos, o partido do prefeito Dário Saad, teve vereador contrário, vereador favorável. Esse foi o cenário da votação. Uma vez aprovada a abertura da comissão processante, era preciso fazer o sorteio para os parlamentares serem definidos como membros dessa comissão. São 3 membros, um para ser presidente, um para ser relator e o terceiro membro que compõe também essa comissão processante. Isso é feito por sorteio, em que só se exclui o nome do Vinícius Oliveira por ser o vereador investigado. Vamos acompanhar, eu quero que você preste atenção, porque durante a votação os microfones ficam abertos e é possível ouvir o burburinho de bastidores, o comportamento, as reações dos parlamentares, conforme os nomes foram sendo puxados na urna pelo vereador presidente da Câmara, Luiz Rossini. Depende do nome que eu vou tirar e cortar a mão dele. Nick Schneider. Luiz Rossini, como presidente, eu abdico da função. Próximo. Mariana Conte. Mais um. Luiz Cirilo. Senhor presidente, pela ordem, eu estou nessa casa há 17 anos
e não me lembro de comissão processante que eu não tenha sido sorteado. Razão pela qual eu tenho experiência suficiente, quero delegar um outro colega passar pelo mesmo empenho para que possa, com justiça, ser analisado o caso. Abdica, portanto, outro. Então tira um nome aqui, ó. Então escolhe. Arnaldo Salvetti. Eu falei isso que Salvetti. Presidente, eu declino também. Tô com um monte de coisas para... Faça o sorteio aqui. Pô, Salvetti. Tem que respeitar aí, pô. Nelson Osri. A sessão da Câmara seguiu normalmente com os demais assuntos que estavam em pauta, enquanto os 3 vereadores sorteados que aceitaram o papel de membros da comissão processante decidiam quem seria presidente e relator. A presidência da comissão processante, que vai investigar o vereador Vinícius Oliveira, ficou com a vereadora Mariana Conte do PSOL. A relatoria ficou com o vereador Nelson Osseri, do PSD. Antes da votação, antes da escolha dos nomes, a vereadora Mariana Conte já havia se manifestado favoravelmente à abertura da comissão processante. E nós vamos acompanhar esse trecho, porque dos 3 nomes citados, ela foi a única que, em público, se manifestou favoravelmente antes da votação sobre o tema que estava em pauta. Acho importante que uma pessoa que ocupe um cargo público possa ter medidas sobre as coisas que faz. Porque a prática recorrente do vereador Vini Oliveira de atacar profissionais, de atacar servidores públicos, de atacar a universidade, fazendo um processo de condenação sumária dessas pessoas, como se a simples publicação de um vídeo comprovasse qualquer elemento, é uma prática nefasta. Nós sabemos que existe uma crise na saúde e nós temos há muito tempo apontado que a crise na saúde diz respeito a decisões políticas que foram tomadas pelo prefeito municipal, por essa casa. Por exemplo, com a questão da terceirização, do avanço da privatização, que tem feito, sim, uma terrível consequência na falta de assistência, na perseguição. E é importante dizer que existe hoje uma perseguição gerencial. O assédio gerencial é uma realidade na vida de todos os profissionais da saúde. Quando um vereador ataca um profissional que está exercendo o seu papel, quando o vereador tem essa tarefa de jogar a população contra os profissionais, ele reforça a crise da saúde. Ele não está combatendo a crise da saúde. Essa vereadora Mariana Conte, num discurso feito antes da votação que aprovou a abertura da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. O vereador Nick Schneider, que votou na esteira contrária à abertura da comissão processante, que votou contra o pedido de CP, ele fez um discurso antes da votação relacionado à morte do Papa Francisco, homenagem ao Papa Francisco, e depois de escolhida a comissão, ele também falou, aí sim, sobre o tema da CP. Eu acho que trabalhar com a verdade deve prevalecer nesse momento que, apesar de, devido aos lados polarizados da composição da comissão, a Mariana e o Nelson, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade e com a transparência e ciente da responsabilidade que nós temos nessa casa. Eu aceito essa missão e peço a Deus que nos conduza nesse trabalho. O vereador Nick Schneider, sob aplausos no final da sessão, portanto. Segundo a legislação, a presidente da comissão, vereadora Mariana Conte, iniciará os trabalhos notificando o denunciado, o vereador Vini Oliveira, para apresentar no prazo de 10 dias a defesa prévia por escrito. Após esse prazo, a comissão processante vai emitir um parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia. Nesse caso, que vai ser submetido ao plenário.
Se a comissão e o plenário entenderem que há elementos para seguir a comissão processante, Mariana Conte, a presidente, vai designar o início da instituição e determinar atos, diligências e audiências que forem necessárias para o depoimento do denunciado e, se necessário for, chamado também para testemunhas prestarem esclarecimentos. É claro que muitas coisas chamam atenção na abertura dessa comissão processante. A principal delas, o fato de terem dois dos maiores rivais políticos da Câmara Municipal sentando juntos à mesma mesa para discutir um tema em que os dois votaram a favor da abertura da comissão processante. Votar a favor da comissão processante não significa necessariamente votar a favor da cassação do vereador. É uma sinalização de que há um elemento que precisa ser investigado. E foi isso que 23 parlamentares entenderam. Há muita discussão dentro da Câmara mesmo sobre como será o comportamento da presidência de Mariana Conte e da relatoria de Nelson Osseri. Eu vou confessar que eu vou na linha contrária nesse caso. Porque os dois são parlamentares que têm seus posicionamentos ideológicos muito bem definidos, que trocam farpas praticamente em todas as sessões, mas são dois vereadores experientes que conhecem a casa, que conhecem o regimento interno e que eu não imagino que vão entrar em conflito por conta deste tema especificamente. Podem ter divergências durante o processo, mas eu acho que vai ser um processo muito mais pacífico do que as pessoas estão imaginando. E aqui é preciso cobrar a maturidade dos parlamentares, que eu acredito que eles terão para isso. De que a análise tem que ser feita com base nos fatos, com base na denúncia apresentada pela médica. Não está sendo julgado o papel do vereador Vini Oliveira em outras intervenções feitas, por exemplo, na Unicamp. Também não está sendo julgado o posicionamento ideológico do vereador ou o apoio que ele tenha de grande parte da população pelos mais de 12 mil votos que teve. Os parlamentares precisam ter esse conhecimento e essa maturidade, eu acredito que terão, de verdade, para se debruçarem sobre a denúncia em si. Não sobre o perfil dele como vereador, nem sobre outras ações que ele teve já no mandato, mas apenas sobre o fato ocorrido no dia 1º de janeiro de 2025 dentro do Hospital Mário Gatti. Quanto aos vereadores que foram sorteados e declinaram desse pedido, no caso do presidente Luiz Rossini é mais do que compreensível. Acho que nem ético seria ele assumir, diante da presidência da Câmara que ele tem, que precisa tocar os trabalhos regimentais, protocolarizar tudo que for necessário e por aí vai. O vereador Luiz Cirilo fala que eu já fiz muitas comissões processantes. E o vereador Arnaldo Salvetti diz que eu tô com muita coisa para fazer. Então a gente aguarda esses projetos dos demais vereadores que estão muito atarefados para declinar desse sorteio em que eles votaram a favor, mas não quiseram colocar diretamente a mão na massa na hora de abrir a comissão processante. A gente vai continuar acompanhando. Palpite, opinião minha. Os vereadores votaram a favor da abertura para mostrar a transparência que eles têm e o quanto eles estão empenhados em não ignorar um pedido popular feito por uma cidadã de Campinas. Ou que pelo menos trabalha em Campinas. Mas eu não acho que eles terão tanta vontade assim de punir o vereador. E nem sei se o fato é tão grave a ser punido com uma cassação de mandato. O que me dá a impressão é de que o vereador Vini Oliveira teve aquele movimento famoso de ir com muita sede ao pote, querer mostrar ser visto já no primeiro dia como vereador, chegando, chutando a porta, fazendo e acontecendo, expondo profissionais que talvez não mereçam essa exposição toda, mas daí a um pedido de cassação é um caminho a ser analisado com muita calma e muita cautela. O comportamento do vereador Vini Oliveira não é inédito na política brasileira. Repete nomes que ganharam projeção nacional, como por exemplo o Arthur Duval, o Arthur Mamãe Falei, que ainda hoje tem essa prática. Ele traz essa
postura, esse comportamento para dentro da Câmara de Campinas. Não sabemos até quando, não sabemos até onde ele vai chegar. Mas o que precisa ser investigado não é o perfil do vereador, é o fato em si. E eu, de verdade, acredito que os 3 parlamentares que compõem a comissão processante vão ter a maturidade para isso. Se politicamente eles se detestam, se apontam, se acusam, isso tem que ficar da comissão processante para fora. A CP tem que se basear apenas nos fatos. E a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto? Conte pra gente, que a gente vai girar também a participação do nosso ouvinte em instantes aqui no nosso Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. E na volta traz outros destaques também fora do mundo da política para o nosso ouvinte saber o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Quem quiser concorrer a uma vaga do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem uma nova chance. Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes até a próxima terça-feira, dia 29 de abril. O FIES é um programa que concede financiamento para estudantes de curso de graduação em instituições de ensino privadas. São mais de 112 mil vagas para este ano, sendo que 67 mil são só para este primeiro semestre. Para ter direito ao financiamento, o estudante precisa ter feito o Enem, ter tirado mais do que 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. A renda familiar também é levada em conta. Ela deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Se a renda for menor que 1,5 salário mínimo por pessoa, não é preciso apresentar fiador. Para ter outras informações, basta acessar acessounico.mec.gov.br/FIES. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã. Me diga uma coisa, você já ouviu dizer ou conhece alguém que sempre fala o seguinte: chegou o outono, fique atento porque o cabelo cai mais nessa estação do ano. Será que essa é uma afirmação verdadeira ou um mito? Vamos tirar essa dúvida com quem sabe desse assunto, afinal de contas estamos na estação, as temperaturas estão baixando. A promessa é de que amanhã os termômetros estejam baixinhos, e a nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a doutora Renata Vasconcelos, que faz parte, é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Renata, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia para a doutora. Um bom dia, é um prazer estar aqui com você. Queria agradecer pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto. Verdade ou mito que o cabelo cai mais durante o outono, doutora? É verdade. Isso é chamado de eflúvio sazonal. Assim como as folhas caem mais nessa época, os animais trocam mais os pelos, nós, seres humanos, também temos sim um aumento da incidência de queda nessa fase. E há uma explicação para isso?
Bom, existem algumas teorias. Uma das teorias é que nessa fase a incidência solar diminui bastante. Isso pode diminuir também a vitamina D. E a vitamina D, a gente sabe que tem uma contribuição muito significativa na espessura e no crescimento dos fios. Outra questão é que também, durante o verão, é um momento em que a radiação solar ajuda também os folículos a se desenvolverem com mais facilidade. Mas também nessa fase pode acontecer um aumento dos índices de estresse. Né, ao final do ano também tem essa contribuição, às vezes dietas de começo de ano, e a gente sabe que o eflúvio acontece normalmente de 2 a 4 meses depois de algum gatilho. Então, provavelmente a pessoa perceba essa queda muito mais nessa fase do outono, e isso coincida também com essa diminuição de radiação. Nath Luquezzi, doutora Renata Vasconcelos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nossa convidada na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Eu acho que toda mulher que nos escuta hoje fica um pouco desesperada porque eu imagino que o calor, principalmente do secador, e nessa fase é inevitável, muitas das vezes a gente precisa do secador, ele pode causar e aumentar ainda essa queda. O que a gente pode fazer nessa fase? Existe algum produto, algum tratamento para o uso de calor? Bom, o calor ele pode sim contribuir para a queda e também para o afinamento dos fios. O cabelo fica mais quebradiço, muito mais ressecado. Então, assim, o que fazer, né? Existem formas mais seguras e comprovadamente eficazes de se usar o secador. Uma delas é você ter uma distância dos fios. Então, idealmente, se você conseguir usar esse secador com uma distância de 10 a 15 centímetros dos fios, o dano é muito reduzido. Além disso, a temperatura, se ela for uma temperatura moderada, não colocar o secador lá na temperatura mais forte possível, isso também reduz bastante o dano. Além disso, o uso de protetor térmico hoje é fundamental. Existem vários tipos no mercado, protetores siliconados, em spray, que eles conseguem fazer um filme nesse fio, nessa haste, e fazer com que exista uma barreira. E aí, esse calor ele é muito menos intensificado. É importante também salientar que o uso do secador no dia a dia não é tão recomendado, tá? Para secar o cabelo, tudo bem, usando com esses cuidados, porém, aquela escova que encosta o secador no fio, que usa a escova para alisar, repuxando os fios, isso pode sim gerar uma quebra e possivelmente até uma alopécia por tração. Então, ter esses cuidados são fundamentais para se ter um cabelo saudável, brilhante e com uma vitalidade muito boa nessa fase. Doutora, como a gente pode identificar o limite entre a queda de cabelo natural para a estação, para a época do ano, com aquela queda do cabelo que a gente precisa procurar o aconselhamento e a indicação médica? Bom, o eflúvio sazonal, até uns 3 meses, ele pode ser normal, pode ser considerado fisiológico. Se ele começar a ficar prolongado acima desse período, é interessante que se procure sim uma ajuda de um especialista. Além disso, se for um volume muito intenso, ou se deixarem falhas no couro cabeludo, o couro cabeludo mais aparente, os fios muito menores, o que eu falo para as mulheres é que quando prende o cabelo, sente aquele rabinho que antes você dava só 2 voltas, agora tá tendo que dar mais voltas. Isso são sinais de alerta, sim, que indicam que você tem que buscar uma ajuda. E aí um especialista vai ser o mais indicado para poder te examinar e ver se não tem nenhuma outra condição perpetuando essa queda. É muito comum, por exemplo, alguém que tenha uma calvície, alguma outra doença de base, e aí nesse período sente uma piora da queda, e aí esse quadro se agrava. Então, o especialista ele vai saber fazer um exame físico, um exame tricoscópio com um aparelho específico, associar também a exames laboratoriais de vitaminas, hormônios, também para identificar outras causas que possam estar fazendo com que essa queda seja ou de maior volume ou mais prolongada do que deveria. No frio a gente toma banho um pouquinho mais quente e a gente nota a quantidade de um pouquinho mais de caspa, uma coceira. Isso pode desencadear também uma queda maior? Com certeza. Essa é uma das principais quedas, inclusive em quem tem dermatite. O frio faz com que a gente use o chuveiro muito mais quente. E a água quente, direto no couro cabeludo, ela gera uma reação inflamatória. Então, ela piora
tanto a oleosidade quanto a descamação. E isso na dermatologia a gente chama de dermatite seborreica. E essa dermatite causa uma inflamação ao redor dos folículos e faz com que esses folículos caiam. Então pode ser sim um gatilho de um eflúvio. É muito importante ter esses cuidados na hora do banho. Eu sei que é uma delícia, né, a gente tomar aquele banho quente, gostoso, mas procurar deixar um banho mais morno possível e rápido, tá? Aquele banho que enche de fumaça no chuveiro não é muito interessante para o cabelo e também não é para a pele, tá? Resseca bastante a pele, pode dar coceira e dermatite também. Existe alguma ligação hormonal nesse período, não sei, entre homens e mulheres, ou não? As mudanças hormonais, elas podem acontecer em qualquer época do ano? Bom, a gente sabe que a vitamina D, ela tem sim uma relação hormonal importante. Então, que nem eu comentei, né, no começo, durante o verão a gente tem maior incidência solar e um aumento da vitamina D. Durante o outono e inverno, a gente costuma ter menos exposição solar, consequentemente uma menor taxa de vitamina D. E a vitamina D, ela tem relação com diversos hormônios, ela é um dos maestros aí do metabolismo do nosso organismo. Então, tem sim uma relação, não é uma relação tão direta, por isso que nessa fase é interessante, claro, com acompanhamento médico, com orientação, que se suplemente algumas vitaminas, pensando também no impacto hormonal que isso pode gerar. Perfeito. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Renata Vasconcelos, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e aprendemos mais, inclusive que não é uma lenda, é uma realidade, que a queda de cabelo é mais frequente durante o outono. Estação que está só começando, ou seja, doutora, temos muito que cuidar do nosso couro cabeludo daqui para frente. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte e espaço sempre aberto aqui no nosso Manhã Bandeirantes para falarmos sobre o assunto. Com certeza, contem sempre comigo. Um grande abraço para vocês. Bom trabalho. 11h08. Vamos girar a participação do nosso ouvinte, quem está desde cedo acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes. Você que foi chegando pelo caminho, que é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, e traz também a sua participação. A todos, DJ Ale. Heitor Fredo, eu gostaria de falar sobre 2 assuntos com você e saber a sua opinião, e se a Nath Luquezzi estiver, também queria a opinião dela. A primeira coisa é que parece, pelo que está rodando na internet, que uma das instituições beneficiadas pela fraude do INSS, a coisa cobrada sem a autorização, seria do irmão do Lula, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso daí. E também, na minha opinião, quem deve devolver o dinheiro aos beneficiários não é o governo federal. Vai assaltar 2 vezes o governo? As pessoas? Teria que ser as instituições que receberam indevidamente, que deveriam de devolver o dinheiro. Aquelas que são fraudulentas, não as instituições que as pessoas autorizaram, tá? Essa é a minha opinião. E segunda coisa, esse negócio aí do ex-presidente da República estar na UTI e ser notificado pelo STF. Cara, eu só fico pensando assim, gostaria também de saber a sua opinião, e se a Nath Luquezzi estiver aí também saber a opinião dela. Pô, trata-se de um ex-presidente da República. E se fosse a Dilma, se fosse o Lula que fosse notificado sobre uma ação do STF dentro da UTI, cara, realmente não dava para esperar pelo menos a pessoa sair da UTI, estar em melhores condições. Pô, tem que passar um ex-presidente da República pelo constrangimento dentro da UTI de ser notificado de uma ação do STF? Sério mesmo? Precisa de tanta correria assim? Eu acho uma falta de respeito com uma pessoa que foi presidente da República. É a minha opinião. Eu sei que o pessoal da esquerda não pensa assim. Mas e se fosse o Lula e se fosse a Dilma? Estariam pensando ao contrário? Esse é o meu ponto. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Bom, vamos começar pelo final, então. Eu também não acho agradável a ideia de alguém que está internado na UTI receber um oficial de justiça em um processo que está em andamento, mas que tem o seu prazo regimentar. Também me soa como falta de bom senso. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dia antes, recebeu a equipe de reportagem do SBT na mesma sala de UTI, deixando claro para todo o Brasil e para o mundo
que ele estava apto a receber visitas além daquelas que estavam cadastradas no hospital, dos familiares, das pessoas mais próximas. Se ele tem a condição de receber uma equipe, que não vai uma pessoa sozinha, numa equipe de TV você tem, numa reportagem desse tamanho, pelo menos 3 pessoas. Repórter, cinegrafista e auxiliar. E teve tempo, disposição para falar sobre o papel dele como líder da direita na América do Sul, sobre as eleições de 2026, ele também está apto a assinar um papel de um caso que ele sabe perfeitamente o que está sendo investigado. Daí para frente começa um espetáculo com a exposição de uma oficial de justiça que eu achei também muito desnecessária. Porque ali estava uma profissional, uma oficial de justiça, cumprindo a sua tarefa, e ali não importa se ela votou no Bolsonaro, no Lula, se ela concorda com Alexandre de Moraes, se ela acha que a investigação tem que prosseguir ou não. Ela estava apenas cumprindo o papel dela de intimar alguém a assinar aquele documento. Então, achei lamentável a postura do ex-presidente de gravar, de jogar casca de banana para ela ver se escorregava. Quem é que foi que mandou você aqui? Foi o STF. Não, no nome de quem? Tentando instruir aquela mulher ou encaminhar a ela uma resposta que talvez fosse um pouco comprometedora para ela. Mas ali estava apenas uma profissional de justiça. Não estava o ex-ministro, o ministro Alexandre de Moraes, não estava ninguém ali. Estava só uma oficial de justiça. Ponto. Com relação ao caso do INSS, para a gente contextualizar a informação, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto com o objetivo de combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Com cerca de 700 policiais federais, 80 servidores da Controladoria Geral da União, 211 mandados cumpridos em diferentes estados, inclusive São Paulo, e onde é que entra o irmão do Lula nessa história? O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, foi um dos alvos dessa operação da Polícia Federal contra a fraude do INSS. A entidade tem José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, um dos irmãos do presidente Lula, como diretor vice-presidente. Frei Chico foi, inclusive, o responsável por colocar o então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva na vida sindical. E daí para frente a história a gente sabe como seguiu. O sindicato é investigado no esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. O presidente do sindicato, Milton Batista de Souza Filho, é citado nas investigações. O irmão de Lula, vice-presidente, foi o responsável pela entrada, como eu disse, no meio sindical, e ele não foi alvo da operação. O sindicato foi descredenciado. Segundo as investigações, a arrecadação do sindicato cresceu 78% entre 2020 e 2021, depois de uma forte redução no volume de contribuintes durante a pandemia. Frei Chico afirmou estar tranquilo e defendeu a entidade. O sindicato divulgou uma nota em sua defesa, destacando a trajetória histórica do dirigente em movimento sindical, afirmando que espera que a Polícia Civil investigue de fato toda a sacanagem que tem. Agora, o nosso sindicato, tenho certeza que nós não temos nada, não devemos, aí ele fala um palavrão, nenhuma, e aí segue também com um palavreado aqui que lembra muito a saudosa Dercy Gonçalves. O que eu penso a respeito disso? Que tem que ser investigado o caso, e não importa se é irmão de presidente, se é figura política conhecida, tem que ser investigado e entender quem foram as vítimas nessa história. Agora, quanto à devolução do dinheiro, quanto ao pagamento para os aposentados, a Nath Luquezzi tem uma informação importante sobre o desconto ilegal a ser restituído e o que diz, afinal de contas, o INSS nessa história e quem eventualmente está nessa situação pode fazer o quê, Nath? Exatamente, o aposentado ou pensionista pelo INSS, afetado por descontos indevidos por associações, pode suspender a retirada do dinheiro. E todo esse processo pode ser feito de maneira digital, por meio do aplicativo Meu INSS, ou pelo site mesmo. A consulta é super simples. Antes de pedir a suspensão do desconto,
O aposentado ou pensionista deve consultar o extrato do INSS para saber se sofreu alguma retirada não autorizada. O documento lista todas as retiradas, tanto de crédito consignado como também de mensalidades associativas, e qualquer movimentação desconhecida, valor diferente do habitual ou novos benefícios devem ser investigados. O INSS também recomenda a abertura de uma reclamação na ouvidoria do órgão pelo telefone 135 ou no próprio site ou aplicativo Meu INSS. O segurado também pode procurar a plataforma fala.br da CGU, que unifica a ouvidoria de diversos órgãos federais. O aposentado ou pensionista também deve registrar uma ocorrência no portal do consumidor. Isso porque a entidade que fez os descontos indevidos podem ser suspensas e até ter o contrato com o INSS rescindido, caso o volume de queixas e de sanções seja grande. Você também pode fazer exclusão de descontos não autorizados, bloqueio de mensalidade e aí sim o ressarcimento. Agora, quanto à devolução do dinheiro, eu quero que ele seja feito o mais rapidamente possível. Se for o caso, que o governo pague para os aposentados e depois cobre das instituições. É óbvio que o dinheiro tem que ser devolvido pela instituição, mas não é o aposentado quem tem que lutar por ele, esperar anos e anos, eventualmente, vamos falar português claro, morrer antes de receber esse dinheiro. O governo que vai lá e banque e cobre dessas empresas a devolução do dinheiro para o governo, para cobrir todos esses custos. Vai onerar mais ainda os cofres públicos. É verdade. Mas quando um banco está quebrando e pede qualquer ajuda ao governo, qualquer que seja o governo de plantão, de esquerda ou de direita, vai lá na hora recorrer. Você quer uma aguinha? Quer mais dinheiro? Quer juros mais baixos? Porque senão, se quebrar o banco, o que vai ser de nós no Brasil? Mas quebrar a vida do aposentado, descontar dinheiro que para ele faz toda a diferença para tocar a família, para tocar a vida, que já é uma miséria, aí temos que pensar nos cofres e nas contas públicas. Tem que devolver o quanto antes o dinheiro para quem foi vítima. E aí o governo que brigue com as empresas, que faça todo o procedimento ser o mais rápido possível para a devolução. O que não pode é o aposentado no meio do caminho, que já foi vítima, ficar vendo também esse debate. Dinheiro para lá, dinheiro para cá, e o do aposentado mesmo, que foi no fim das contas a vítima, esse não vai cair nunca na conta. 11h18, mais mensagem de áudio chegando para você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo certo. Falar um pouco sobre esses descontos do INSS. Diga. Isso começou desde 2019. Falar uma coisa, eu acho que quem fez isso tem que pagar. Eu, como uma pessoa que é aposentada, também recebo, não gostaria de ter esse desconto no meu dinheiro, na minha aposentadoria. E por isso eu acho que tem que pagar. Se for comprovado, não é do PT, dois aliados, tem que ser preso. Pronto, acabou. Toda pessoa que dá golpe tem que ser preso. Hobby dá golpe, preso. Entendeu? E outra coisa também, Heitor, Oi. É sobre o Papa Francisco. Tenho pessoas, amigos, que não têm religião, alguns têm, outros não têm, outros têm algumas outras religiões, mas está falando que o Papa se intromete muito na política. Deixa eu falar, o Papa é chefe de Estado. É verdade. Ele é considerado um presidente. Ele deveria, sim, ter a opinião dele, como ele tem, certo? A favor dos pobres, a favor do LGBT, que ia mais, a favor dos animais, a favor de tudo, certo? Porque ele tem o direito político e tem o direito religioso, certo? Então é isso. Ele pode sim falar como ele quiser. Se ele quiser falar de política, ele pode falar. Se ele quiser falar de religião, ele também pode falar. Porque ele veio aqui para ser e falar aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. E isso, às vezes, as pessoas não gostam. Mas é isso aí, Heitor.
Valeu! Muito obrigado. E às vezes a gente fica nessa discussão, quem indicou? Começou no governo Bolsonaro, continuou no governo Lula, tem o irmão do Lula envolvido nisso, tem fulano ali. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que quem está por trás de tudo isso, presidindo o INSS, que está agora demitido e vai ter todo o direito à defesa, passa por governos independente da ideologia. Não é o único. Isso vale para vários outros cargos, porque existe o governo de plantão e existe a máquina pública. O governo troca de acordo com as escolhas da população. A máquina pública, com alguns nomes que a abraçam com carinho, essa não apenas muito raramente muda, como ela se protege. Então, tem muita gente que está a favor do governo de plantão, independente da ideologia, para não deixar esse seu lugar na máquina pública. Alguns para garantir um emprego, para garantir o poder, outros para manterem vivas algumas falcatruas que aos poucos vão sendo investigadas, que às vezes demoram a aparecer. Então, passa governo, sai governo, mas o sistema se protege. Porque já dizia Capitão Nascimento no final de Tropa de Elite 2, o sistema é complicado. Porque o que ele falou mesmo, às 11h22 não dá para reproduzir. Mensagem de áudio, mais uma aqui no nosso ouvinte. Tá bom. Não pode quem está na UTI receber intimação, tá bom, então vamos lá. Quem está na UTI não pode ficar recebendo o Edir Macedo falando asneira, não pode estar fazendo live, não pode estar xingando, falando o M lá na UTI, não pode fazer o teatro que está fazendo na UTI. Tandy Negrão. Muito obrigado pela mensagem. Para a gente fechar aqui a participação dos nossos ouvintes, o Adriano Vermelho escreve que está cada dia mais difícil fazer uma análise racional sobre tudo que envolve política e suas ramificações, principalmente pérfidas. Veja só, é descoberto um rombo de mais de 6 bilhões no INSS e a discussão maior é se a culpa é de X ou Y. Meu Deus, uma atrocidade dessas com o sagrado direito do trabalhador simples, que naturalmente já sofre com as perdas econômicas, ainda são escalpelados por estes monstros, insensíveis e sim, capazes de qualquer coisa para se enriquecer e se darem bem. Foram eficientes, entre aspas, mas apesar de tudo que fizeram e de tantos envolvidos, em algum momento eles encontrariam alguém incorruptível e bingo, caiu todo o esquema. Agora, uma coisa precisa realmente ser dita. Todo esse organograma é impossível de ser posto em ação sem muita gente envolvida. Se houver mesmo um aprofundamento nas investigações, isso atingirá diretamente políticos da alta cúpula. Torço muito por isso. E fica a pergunta, de 6 bilhões de reais, haverá uma auditoria e depois o dinheiro afanado desses inocentes será restituído? Desejando bom dia, o Adriano Vermelho. Às 11h24. Deixa eu concluir um assunto que ontem nós trouxemos aqui em primeira mão. Você ficou sabendo primeiro aqui na Rádio Bandeirantes Campinas que o Ministério das Cidades criou uma nova regra para o programa Minha Casa Minha Vida. A regra é que em um número de cidades selecionadas, 38 em todo o país, qualquer novo empreendimento do Minha Casa Minha Vida deverá obrigatoriamente destinar 3% das unidades a moradores em situação de rua. E eu dizia que nós questionamos a Prefeitura de Campinas, como é que foi a recepção desse assunto. Nós temos uma resposta. Mas antes, para quem não acompanhou ontem, a Laís Peçanha preparou uma reportagem explicando, nessa entrevista que nós fizemos com o ministro Jader Filho, os detalhes técnicos de como vai funcionar essa nova etapa do Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho. A iniciativa é inédita, fruto da parceria entre o Ministério das Cidades e os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e também do Trabalho e Emprego. O governo federal financiará 100% das habitações. 38 municípios foram incluídos, inclusive
todas as capitais brasileiras e cidades com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia no CAD único. Hoje, quem faz o cadastro é a prefeitura e nós temos algumas exigências, Heitor, que é o trabalho social que é feito antes, durante e depois, para a gente poder entender qual é o perfil dessa família. Se essa família tem filhos, tem crianças, se ela tem idosos, se eles têm algum problema de saúde, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Porque, como eu disse, não basta só você dar a propriedade, você dar a casa para aquela família. Nós temos que fazer todo o acompanhamento social, o acompanhamento de saúde, ver quais são os equipamentos que tem que estar próximo daquele empreendimento para poder atender aquela família que, porventura, tem algum tipo de problema. A Secretaria de Habitação, a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab, e a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio de nota, disseram pra gente que não receberam oficialmente a informação sobre os critérios de funcionamento desta portaria anunciada pelo Ministério das Cidades. A administração avalia como importante a inclusão das pessoas em situação de rua nos programas de moradia popular. A medida garante dignidade aos mais vulneráveis. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Habitação, Coab e Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, aguarda orientações do governo federal sobre a implementação da medida. Mas souberam detalhes ontem acompanhando o Manhã Bandeirantes, que vai chegando agora ao seu final. Mas não sem antes sabermos de Nath Luquezzi quais são as atrações do Band Mulher que ela comanda ao lado da Lari Lopes a partir de 1h30 ou 1h31, chorinho na tela da Band Mais TV, Nath. Hoje a gente vai conversar sobre PMMA. O quê? Não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de preenchedor que é usado em procedimentos médicos e precisa ter registro na Anvisa. Pois é, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse produto. A gente vai querer saber a sua opinião também. E a gente vai continuar nesse finzinho de abril com o Abril Azul. A gente vai trazer um especialista que vai destacar a obrigação do Estado e de planos de saúde em garantir acesso a tratamento e a educação a crianças e jovens autistas. Programa bem inteligente, papo gostoso, fofoca pelo mundo dos famosos, completaço pra você. Eu espero vocês às 1h30 da tarde. E eu espero você, a Nath Luquezzi, também amanhã às 10h30 da manhã, porque às sextas-feiras, logo depois do Jornal Gente, tem o Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e com Léo Gaspar Mota. Na sequência, a gente vem com o nosso Manhã Bandeirantes, que fica por aqui, com os trabalhos técnicos da mesa de som e central técnica a cargo do Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço pra você e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Está aberto o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2025. Os interessados têm até o dia 2 de maio para se inscrever por meio do sistema Enseja e as provas estão marcadas para o dia 3 de agosto. Aplicado pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o exame é gratuito e voluntário para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. O Enseja é um instrumento para certificação de competências adquiridas tanto no ambiente escolar quanto em experiências de vida e de trabalho.
Os resultados são usados pelas secretarias de educação e institutos federais com base para a emissão dos certificados de conclusão do ensino fundamental e médio. O exame também permite a elaboração de estudos de indicadores sobre o sistema educacional, sendo instrumento de avaliação e referência nacional. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de